E aí, como é que vão vocês, senhoras e senhores? Espero que estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos, os ratos e baratas que vêm por aqui também. Como é que vão vocês? Se você não é inscrito, já se inscreve aí embaixo, deixa seu comentário que é importante. E eu vou comentar hoje a respeito de um assunto que pediram para falar, que saiu uma notícia, até quero ler com vocês, onde um pastor alerta sobre a saída de jovens da igreja. Alerta sobre a saída de jovens da igreja. Para onde estão indo? Cara, é só ir atrás de jovens que você vai descobrir para onde estão indo. É a preguiça dessa pastorada, sinceramente. Se inscreve aí embaixo, aciona o sininho, senão a irmã Nadir vem com tudo pra cima de você. Vocês são miseráveis, terra seca. Urubu-punga! É mais ou menos por aí. Amém! Me mandaram um link para comentar sobre um assunto, a notícia que saiu aí do pastor Altair Germano. Altair Germano, se eu não me engano, esse cara faz parte do Conselho de Doutrina, de uma convenção, se eu não me engano, acho que de Abreu Lima, alguma coisa assim. Mas o que me apavorou já de primeira foi que ele deixou uma pergunta: para onde estão indo? Olha só, primeiro, cara, se eu estou tendo um problema com alguém que saiu de perto de mim, primeira coisa, se eu amo ele, se eu gosto dele, se eu tenho prazer de estar com ele, eu vou atrás para ver aonde está indo. Já começa por aí. Pastor alerta sobre saída de jovens das igrejas e pergunta: para onde estão indo? Aí mostra o interesse que eles têm pelas almas, que eles acabam colocando pelas portas dos fundos, né? Que eu sempre digo aqui que a porta da frente é estreita e a saída de trás, na porta dos fundos das igrejas, das instituições, são maiores do que as da frente, porque o povo que sai pelos fundos, maluco, você não tem noção. E ele, como um pastor, fazendo parte da diretoria do Conselho de Doutrina, sinceramente, cara. Mas enfim, a matéria diz assim, ó: a presença de jovens numa igreja é, para muitos líderes cristãos, um importante indicador da sua saúde denominacional. Não, nem sempre, tá? Algo que tem preocupado o teólogo e pastor Altair Germano. Isso porque, segundo o líder religioso, a saída desse público de ambientes cristãos tem sido uma realidade digna de atenção. Só ligar as antenas e ficar com o bundão sentado numa cadeira, né? Dentro de um ar-condicionado, porque eu faço parte do Conselho de Doutrina. É a maioria, ou sou pastor presidente. Quem tem que ir atrás de ovelha é ovelha. Quem ganha almas, quem ganha ovelha é ovelha. Vocês são miseráveis, terra seca. Mas enfim, em vários contextos evangélicos se percebe em maior ou menor grau a evasão de jovens das igrejas locais. Quanto maior a igreja, mais difícil se torna a tal percepção a curto prazo, afirma o pastor. O pastor diz que existe uma idade média em que jovens são mais afetados, indicando ser o período em que muitos ingressam nas faculdades, universidades do país, bem como adquirem empregos e relacionamentos amorosos. E eu concordo aqui justamente por quê? Porque se você fica preso numa denominação, as atividades consomem o tempo do jovem, cara. Eu vejo por esse ângulo. E o jovem precisa estudar, trabalhar e se manter. E se ele for dar atenção ao que a igreja exige, maluco do céu, o cara não vive. Eu estou falando de experiência própria, até porque eu sou filho de pastor. A igreja consome todo momento alguma atração. E quando se fala de igrejas mais tradicionais, não tem um trabalho mais amplo aos jovens e acaba, na maioria das vezes, o jovem perdendo interesse. E sem contar que vivemos hoje uma era onde a informação espiritual está muito mais abrangente fora das quatro paredes. E aí as coisas não fluem. O pastor Altair Germano acredita que a igreja precisa levantar perguntas para entender o motivo da evasão dos jovens. Há casos já avançados onde as reuniões de jovens não são mais realizadas. A faixa etária entre 18 e 30 anos é a mais afetada, disse ele em suas redes sociais. É exatamente a idade que o cara está estudando, e se não está fazendo faculdade,
está trabalhando, até porque a igreja exige que o cara tem que casar, namorar com 3 meses, alguma coisa, 6 meses no máximo aí, e casar. E se o cara quer casar nessa idade, geralmente é o momento onde se preocupa em casar, ele precisa ter uma estrutura para viver uma vida feliz com a sua família que vai construir. E se ficar dando atenção para a igreja, sinceramente, cara, não vai conseguir, vai ser um falido em todos os sentidos. Aí ele faz a pergunta, para onde estão indo? A principal pergunta feita pelo pastor é para onde estão indo os jovens que saem das igrejas. Altair Germano lembra que é preciso entender essa motivação a fim de que conjecturas possam ser feitas com maior profundidade. E ir atrás, ele não deu a solução, né, cara? É uma vergonha essa pastorada, sinceramente. Não tem mais pastores igual antigamente, né? Que largava tudo e ia atrás do jovem tentar entender o que está acontecendo atrás da ovelha, né, cara? Estão mais preocupados em dar comida, alimento no coxo dentro de um estaleiro do que levar a ovelha para o campo de pastos verdejantes. É uma verdadeira palhaçada que a gente presencia hoje. Amém! Eu aqui sempre estou falando nos meus vídeos, cara, fuja do contexto religioso. E creio eu que um dos motivos é o conhecimento espiritual que a maioria estão tendo e entendendo que ser igreja não é estar 24 horas de segunda a segunda dentro de 4 paredes, presa a um sistema que muitas vezes se torna monótono, cansativo e a maioria acaba entendendo que aquilo ali não tem nada de Deus e acabam saindo fora, muitos levando uma vida com Deus livre desse contexto. E esse tipo de responsabilidade que você sai da igreja para viver uma vida sendo igreja lá fora, compromissada com Deus, eu sinceramente dou total apoio e aconselho que caiam fora mesmo. Um dos grandes dilemas entre os pastores diz respeito ao fato de precisar contextualizar a mensagem do Evangelho aos dias atuais, mas sem afetar a centralidade da doutrina da pessoa de Jesus Cristo, bem como os seus princípios e valores biblicamente inegociáveis, independente da cultura vigente. A diversidade das respostas exige uma discussão participativa onde o pastor, líderes e os próprios jovens possam ser ouvidos. Defende o pastor Germano, né? Eu quero ver os pastores dar ouvido aos jovens. Duvido. E tudo isso debaixo de oração e de busca sincera pela orientação do Espírito. Quanto mais tempo se perde protelando isso, mais jovens irão embora. Tem uma outra questão também, que jovem também não dá lucro, maluco. É a pastorada não se preocupa. E aí o jovem precisa buscar seus meios de ter contato com Deus. Eu, por exemplo, atendo algumas pessoas no meu Instagram que eu acabo sendo pastor delas, pelo fato de entender que vida com Deus não é dentro de um contexto fechado, aonde o pastor está muito mais preocupado em fazer política, que é a vibe do momento, muito mais preocupado em trazer uma mensagem onde no final vai trazer uma boa arrecadação, e a verdade é que muitos abrem o olho e acabam percebendo que de Deus lá dentro não tem nada. Eu acho que a preocupação do pastor aqui deveria era rever o conceito de igreja e entender que a igreja está totalmente na UTI, fracassada. Essa é a verdade. E muitos jovens entenderam isso e estão buscando uma vida com Deus fora desse contexto. É claro que tem muitos também que estão buscando o oba-oba em outras comunidades evangélicas. As famosas igrejas aonde o atrativo é em primeiro lugar, a diversão vem em primeiro lugar e vida compromissada com Deus também não existe. É isso que eu acho. Para vocês que pediram para comentar sobre esse assunto, é exatamente isso que eu acho. E aconselho, se a sua igreja, se o seu pastor é um pastor lobificado, cai fora. Amém! Se o seu pastor está muito mais preocupado em ter poder, demonstrar poder, se o seu pastor está muito mais preocupado em dinheiro, em ostentar, se o seu pastor não está preocupado em ganhar almas, está mais preocupado em ficar sentado no escritório e dali para cima de um púlpito, cai fora desse contexto, salvando a sua vida enquanto é tempo. Porque de pastor esse tipo de pessoas não tem nada. São verdadeiros pastores lobificados, negociadores da fé, que não estão interessados pela sua alma. A prova disso é que um pastor levantou a questão: para onde estão indo os jovens da igreja?
A preocupação dele era ir atrás e entender e trazer a resposta, né? Para que a notícia fosse um pouco mais relevante, porque o cara faz uma pergunta e não tem resposta, só dá as dicas. Precisa chamar, chamar, chamar e rever. Resumindo, para mim é mais do mesmo. Amém? E eu vou dizer uma coisa para vocês, a religião ela traz traumas, principalmente para crianças, adolescentes e jovens, quando são forçados a permanecer dentro de um contexto aonde é aplicado medo. Não pode fazer isso porque vai para o inferno. Não pode, não pode, não pode. E nunca dão respostas para os jovens, para os adolescentes, o porquê que não pode. É só não pode porque senão vai para o inferno, não pode porque senão o diabo vem. E trazer um contexto de discipulado para mostrar o que é vida com Deus fora das quatro paredes, a maioria não tem esse comprometimento, porque eles preferem fechar a pessoa dentro de uma bolha, aonde vai trazer bastante transtornos, e a visão deles dentro desse sentido é só dinheiro, é manter você preso ali. Quanto menos você saber da realidade fora, conforme eles falam, do mundo, para eles é muito mais interessante, porque você vai dar lucro. E se você aprender a viver uma vida fora das quatro paredes com Deus, você vai ser muito mais igreja e não vai depender dessa raça de verdadeiros lobos da fé. Amém? Era isso o vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, deixa o seu comentário que é importante. E se você não me segue nas demais redes sociais, lembre-se que eu estou em todas as outras demais lá, me procure por lá, Fala Zay Oficial. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.